Bom dia, Aline, tudo bem? Tudo bem? Você Deu está um... me ouvindo aí? tô Direitinho? escutando bem. Deu um defeitinho aí, mas agora já tá ok. Ótimo. Vamos lá? Estou te Vamos ouvindo. lá. Então, pessoal, é, eu, como eu estava falando na outra live que eu iniciei, Aline, eu estou fazendo bastante conteúdo essa semana agora, relacionado a gestão do consultório, parte financeira, como se comportar com fluxo de caixa, agora que diminuiu praticamente, né, os atendimentos estão praticamente só na urgência, então vai impactando cada vez mais a parte financeira do consultório, isso vai refletindo no pessoal, né? Vai tendo problemas às vezes em casa, vai gerando um estresse, às vezes a pessoa está dentro de casa e o consultório fechado, ou a empresa. Então eu resolvi que a gente tinha conversado para você passar alguma coisa para a gente, porque não adianta nada só a gente começar a querer ajustar a parte da empresa, do consultório, mas a cabeça ela está fora um pouco, ainda mais com preocupações do que está acontecendo, às vezes pode bater algum momento de estresse ou de medo, né? Então, por isso que eu te convidei para a gente falar um pouco as dicas que você pode passar para o pessoal agora, nesse momento que está em casa, ou até preocupado com a própria empresa, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho, como que você atua, para o pessoal te conhecer um pouco. Sim, muito prazer. Bom dia, pessoal. O meu nome é Aline Corsetti. Eu sou psicoterapeuta. Eu trabalho com mapeamento gestacional e reprogramação energética, né? O que seria esse mapeamento gestacional? É uma ciência em que nós fazemos, por intermédio de cálculos, um rastreamento de qual foi a informação, a memória energética que você recebe na barriga da sua mãe. Só que essa herança, ela não é somente da mãe, né? Ela é a herança que vem da mãe, do pai e do próprio bebê que já está no ventre. Então, com isso, nós recebemos, durante a gestação, um agrupamento de 12 inteligências. Cada inteligência, ela cuida de vamos dizer assim, de um setor, né, de uma modalidade, e cada duas inteligências, elas administram uma realidade nossa, né? Porque nós somos 6 realidades. Nós somos a realidade familiar, profissional, espiritual, íntima, sexual, social e a realidade vocacional. Então, nós temos esses vácuos no cérebro que eles lidam com essas realidades, e esses agrupamentos de 12 inteligências que a gente recebe durante a gestação, eles preenchem esses vácuos no cérebro, mas dependendo de como é essa inteligência que você herdou, aquilo gera um efeito dentro daquela realidade. Então, em resumo, nós temos como se fossem 12 funcionários trabalhando na nossa empresa interna, e esses funcionários, eles já vêm com uma memória, e eles também vêm banhados com informações vindas, né, da personalidade do pai e da mãe, e também de como estava a atmosfera, o ambiente durante essa gestação. Então, nós já recebemos alguns códigos instalados no nosso sistema que fazem com que a gente sinta, pense e reage de uma maneira já específica, com alguns padrões de comportamento. Então, para explicar, né, além dessa ciência, já fazer esse rastreamento é como se fosse um manual de instrução nosso, pessoal. Isso é muito bom porque clareia o motivo de várias sensações, pensamentos e sentimentos que nós temos, de onde eles vieram, por que eles acontecem.
e nos dá a possibilidade da gente fazer uma reeducação dessas inteligências. Aline, então, pode ser que uma reação que a gente está tendo agora a esse momento de estresse que está sendo gerado, né, tanto às vezes na empresa ou dentro de casa, pode ter sido, então, alguma coisa, reação que você está tendo, alguma coisa lá na gestação que iniciou isso, essa reação que você está tendo agora. Seria isso? Sim, também, porque o que acontece? Como a gente recebe esse programa, a gente automaticamente tem uma forma de funcionar. E como esse programa tem memórias, sempre nós vamos replicando essas memórias. Então, o que acontece? Além, né? Por que hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado? Porque nós estamos vivendo uma crise coletiva e essa crise coletiva, ela também provoca memórias e reações internas. É como se, quando uma pessoa ela entra numa crise coletiva, automaticamente isso favorece, como se fossem gatilhos para as memórias emocionais que nós já temos normalmente. Então é aonde acontecem duas coisas ao mesmo tempo. E é onde as pessoas acabam vivendo um momento mais agravante, mais delicado. Então, por isso que é muito importante, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, nossa, então eu já recebi, né, uma programação no meu cérebro, então eu já estou enfadado, destinado a sempre ser da mesma forma, né, a ter sempre os mesmos comportamentos. Não, nós podemos reprogramar o nosso sistema cotidianamente. Primeiro, obviamente, que se a gente se autoconhecer fica muito mais fácil. Até muitas vezes, quando a gente descobre que aquilo veio de herança, muitas vezes pode gerar até um alívio, porque a pessoa já começa um processo de desidentificação daquele conteúdo. E ela percebe que ela pode fazer a gestão das próprias inteligências dela de uma maneira diferente. Entendi. Então, a gente pode, como se fosse, recodificar as nossas próprias memórias. Nós temos uma intervenção de alta tecnologia que a gente faz, né? Que é um procedimento mesmo que a gente faz com o paciente, que se chama reprogramação energética. A gente consegue trocar essas baterias, né, que a gente herdou na gestação através de um procedimento. Só que para isso a gente precisa primeiramente fazer um trabalho de reprogramar o campo mental e emocional desse paciente, porque como nós temos uma forma de funcionar, nós temos também muitas crenças que estão pareadas com essa forma de funcionar. Então é muito importante a gente reprogramar essas crenças também, para que a gente consiga uma clareza mais profunda, para a gente poder ter esse alinhamento mais adequado do que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço na prática, para conseguir ter essa coerência. Aline, Então, essas mudanças de crenças, né, que a gente já vem adquirindo durante o tempo, seria um trabalho com o profissional e seria também um pouco mudanças de hábitos também ou não? O que você acha? A mudança de hábito ajuda a mudar um pouco essas crenças? sim, na verdade, as crenças, vamos pensar que nós somos 95% inconscientes e só 5% do nosso sistema é consciente. Então, a grande delicadeza é que a maioria das nossas crenças, muitas vezes a gente não sabe nem quais são. Né? Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela tem um hábito de sempre desperdiçar o dinheiro dela. Né? Vamos usar essa questão do dinheiro como exemplo, que está pegando muito no momento. Um momento, né? Delicado agora, né? Delicadíssimo, né? Então, às vezes, ela tem até uma boa condição financeira, mas inconscientemente ela tem o hábito de desperdiçar o dinheiro. E às vezes ela não sabe por que ela tem aquele hábito. Então, quando a gente entra numa investigação com o paciente,
a gente consegue ver que existia uma informação no inconsciente dele, fazendo com que ele reagisse daquela maneira, muitas vezes até para se proteger. Então, por exemplo, eu já atendi um caso de uma pessoa que era concursada pública e ela ganhava relativamente muito bem, principalmente para quem mora em Varginha, né? E ela não conseguia manter uma condição saudável com o dinheiro dela. Então, sempre aconteciam eventos que faziam com que ela ficasse sem o dinheiro. Então, uma pessoa que ganhava em torno de 20 mil reais por mês, mas estava devendo especial, pagando uma casa financiada, carro financiado. Então, dava para ver que tinha alguma coisa acontecendo ali, porque com aquela renda e com a despesa que a pessoa tinha, ela deveria até já ter um caixa reserva para ela. E à medida que eu fui investigando, essa pessoa tinha uma crença muito profunda, que vinha inclusive de herança da família dela, né? Porque tem muitos dramas emocionais que a gente vive que são heranças da nossa família, que a gente vai repetindo aqueles padrões, né? A gente vai fidelizando aqueles padrões de comportamento. E essa pessoa, ela soltou a crença de que quanto mais se tem, quando se perde, o tombo é grande. Olha Então o peso dessa crença. Ou seja, inconscientemente, ele punha o dinheiro fora para ele não correr o risco não de crescer. acumular, porque ele acreditava que se ele acumulasse, ele ia perder muito rápido e ele ia sofrer muito. Então, ele preferia já ficar na perda, lidar com a perda diariamente, do que com uma suposta surpresa no futuro. Então, Geraldo, nós temos tantas crenças inconscientes e quando a gente vai entrando, por exemplo, terapeuticamente falando, né, com os pacientes, e a gente vai fazendo jogos de inconsciente, inclusive, para descobrir as memórias que estão dentro desses vácuos cerebrais, né, dessas inteligências que eu falei, que a gente herda, a gente vai descobrindo várias crenças limitantes. E essas crenças, elas nos geram sentimentos de vários tipos, como medo, angústias, enfim. E aquilo faz com que a pessoa tenha um comportamento compatível com aquela crença. E o mais profundo, né, que até mesmo a própria física quântica provou isso, né, o quanto que os olhos do sujeito conseguem criar a realidade externa dele. Então, muitas vezes, nós provocamos no outro até mesmo a maneira que o outro vai nos tratar, vai reagir conosco. E nós podemos criar a realidade que a gente deseja, que a gente pensa, que a gente quer. Então, por isso que esse momento, qual que seria o meu conselho neste momento, né? Primeiro, uma autoinvestigação. A pessoa parar para olhar para si e ver de onde vem aquele medo, de onde vem aquele sentimento. Eu sei que muitas vezes é muito difícil a gente fazer uma autoanálise. É bom ter um auxílio, né? Vamos dizer assim, um instrumentalista para te apoiar, para te acolher. Para ajudar no momento. Exatamente. Mas tem alguns exercícios práticos que a pessoa já pode fazer, que eu vou, inclusive, ensinar e também me coloco à disposição de te passar esse material, né, para você fornecer para as pessoas que, de repente, estão na sua rede, vão desejar Ótimo. ler, né? Depois a gente deixa o seu contato aqui também, né, que o pessoal pode entrar pelo direct, mandar, você pode enviar também esse material para o pessoal que tá escutando aqui agora, porque o que vier de ajuda agora é muito importante. Sim. E esse material, eu estou participando de um grupo de apoio que chama GAPA, Grupo de Apoio Psicoemocional e Astral. É um grupo que foi criado, né, pelo Instituto Max Tovar. Nós estamos, em média, acredito que em torno de 40 terapeutas voluntários que estão ajudando as pessoas nesse momento. Eu vou mandar tudo para você, tá? O endereço, que é grupo de apoio MXT.
E esse grupo de apoio, ele também está disponibilizando, né, atendimentos gratuitos para as pessoas que estão em crise e também enviando esse material para as pessoas, tá? Aqui, Então, que bom. isso é muito legal, né? Porque no momento, como é um momento muito delicado, quanto mais pessoas estiverem conectadas nessa força de provocar e promover a mudança, o resultado vai ser excelente, porque, como eu disse, como nós somos capazes de criar a realidade que a gente deseja, né, a gente tem substrato no universo para favorecer a gente a criar o que a gente quer, né? Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nessa pegada, nessa vertente de criar soluções, mais rápido a gente consegue o resultado da solução. Porque a gente vai gerir a energia da maneira que a gente deseja. É isso, Simples assim. um vai passando para o outro, né? Por isso que eu já tenho o meu grupo de alunos, que a gente conversa, tudo, mas eu falei, eu vou ter que abrir esse conhecimento agora, não só para os alunos, mas também para vários outros colegas, porque é o que eu falei agora, a união, né? A união é o mais importante. Igual você falou, a energia que cada um vai gerando, às vezes a gente consegue transmitir uma energia boa aqui, que a pessoa tem que tomar uma atitude, alguma decisão que ela tem que tomar, ela já consiga tomar agora. E isso vai gerando uma corrente, porque do jeito que está a situação agora, a gente até fala na parte mesmo de gestão, que nós não temos mais nem concorrentes mais, né? As empresas, os consultórios não têm mais concorrentes. Agora é um ajudando o outro, porque, vamos dizer, o inimigo, entre aspas, agora é outro, entendeu? Então a união tem que ser Sim. muito grande. Então o trabalho que você está fazendo aí, nossa, é excelente, porque principalmente a parte emocional é importantíssima nesse momento, mais do que às vezes um controle da gestão de uma empresa. Exatamente. Porque se a pessoa estiver em equilíbrio, ela vai dar o melhor dela, né? Porque a gente pode provocar ou a loucura ou a cura. Simples assim. Então, se a gente partir do raciocínio que uma pessoa, ela contratou esse vírus e ela conseguiu atingir uma outra pessoa lá do outro lado do continente, a mesma coisa podemos fazer contrária a isso. Então, se uma pessoa ela é capaz de contaminar 4 pessoas com o vírus, uma pessoa também é capaz de contaminar positivamente no mínimo 4 pessoas. Perfeito. Então, né, se uma pessoa, esse momento que está acontecendo, esse isolamento, essa quarentena, já começar, se a pessoa se dispor a começar a agir de maneira diferente dentro de casa, ela já faz um treinamento pessoal para ela poder agir depois fora. Porque assim, Geraldo, o planeta precisava de uma mudança. Então, assim, nós escapamos de uma terceira guerra mundial. E eu acredito que um vírus, claro, né, muitas pessoas dizem, não, mas vírus, eles são comuns, não é a primeira vez que acontece uma pandemia, uma epidemia. Sim, com certeza. Mas eu sempre digo assim, o ambiente, ele tem que estar propício para ele receber um vírus. A gente percebe isso nas pessoas, normalmente. Quando a pessoa ela tem que ela entra no piloto automático, que ela tem, por exemplo, uma alimentação ruim, que ela não para sentir o coração dela, que ela está com uma mente conturbada, ela é muito mais propícia ao adoecimento. Sim. Então, se agora está no momento de adoecimento, significa que o planeta em si estava com um ambiente fértil para ancorar um vírus. E que esse vírus teve condições de se espalhar, inclusive. Então, se a gente pensar que a gente correu o risco de uma guerra, né? Nós estamos vivendo uma guerra de alguma forma agora, uma guerra biológica. E assim,
querendo ou não, nós estamos lidando com um invasor invisível. E isso está confrontando demais o desejo de controle que o ser humano tem. Porque nós, naturalmente, somos controladores. Um dos grandes desafios dos terráqueos é o envolvimento, a entrega. Porque nós temos o ego, que é uma ferramenta que é muito mal utilizada por nós. Porque o ego, no lado positivo, ele proporciona a pessoa ser autoconfiante, brilhante, ter autorreconhecimento, autorização. Mas o ego, quando ele está mal trabalhado, que a pessoa fique na resistência, que a pessoa fique na arrogância, na soberba. Então, o ser humano hoje, ele estava numa baixa vibração emocional só da competitividade, da loucura, da pressa, preocupado somente com o financeiro, em pagar contas. Então, o ser humano, ele estava precisando parar para poder sentir, para refletir. E nada como um vírus para proporcionar isso, porque foi uma coisa obrigatória. Ninguém está não tem jeito. Então, seria... assim... só te cortando um minutinho, então seria, resumindo essa parte que você falou, seria a primeira coisa a aceitação, né? É igual você falou, aceitar a fraqueza agora que eu não tenho controle, e abaixo um pouco e volto para a minha realidade, né? Porque aí eu vou começar a pensar totalmente diferente a partir de agora. Exatamente, porque isso que você disse, quando a gente não tem controle de uma coisa, só resta a gente aceitar. Porque o primeiro passo é a aceitação. A gente sempre fala, para a pessoa se curar de alguma coisa, qualquer coisa que seja, a primeira coisa é ela aceitar o que ela tem, até para ela lutar contra uma doença, por exemplo. Ela primeiro precisa enxergar o porquê que ela criou aquele sintoma, aquela doença, para depois ela conseguir encontrar os aliados para reverter aquilo. Porque do mesmo jeito que a pessoa tem condições de matar uma célula, ela tem condições também de regenerar aquela célula. Então, é isso que você disse. Aceitação é o primeiro passo. E a pessoa conseguir sair do vitimismo, da indignação. Porque nós temos que lembrar que não somos vítimas, porque nós, seres humanos, temos um poder muito grande. Nós temos uma força, nós somos 5 corpos, como se fosse uma cebola. Então, nós temos o nosso corpo físico, que é a nossa matéria, né? Que ancora a nossa alma. Nós temos o nosso corpo mental, onde moram nossas crenças. O nosso corpo emocional, onde nós guardamos nossas emoções, nossos traumas. O nosso corpo astral, que a gente chama de mundo dos sonhos, que é para onde a gente vai quando a gente dorme, enquanto o nosso corpo físico se repousa, né? A nossa alma e nosso banco de inteligências, ele vai para uma outra camada mais sutil, fazer vivências e receber informações de outros planos. E o nosso corpo energético, que são esse grupo de 12 inteligências que eu disse, que a gente herda na nossa gestação. Então, esse momento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um cuidado com todos eles. E a gente lembrar que nós somos uma máquina de superpotência. Que, né, repito, a gente pode provocar a cura ou a loucura. Então, nesse momento, nós temos que usar a nossa força, a nossa máquina pessoal a nosso favor. Porque nós estamos lidando com uma coisa muito coletiva. E isso acabou confirmando aquilo que vem sendo dito por muitos pensadores, muitos mestres da luz, né? Há muito tempo. A famosa teoria que todos somos um só. Então, nós temos um inconsciente coletivo que é como se fosse um Bluetooth que conecta todos os terráqueos juntos. Então, a loucura de um acaba sendo a loucura do outro. Não adianta eu acreditar na fantasia de que se eu tô bem na minha casa,
Eu estou protegido porque a minha casa tem uma cerca elétrica. Se o filho de um primo, ele está se sentindo desfavorecido, se ele está passando algum tipo de problema, alguma dificuldade, que faz com que ele se sinta no direito, inclusive, de vingar de você. Porque ele está vendo que está tendo uma injustiça do sistema, por exemplo, que ele tem menos e você tem mais. Então, eu sinto assim que esse momento é um momento para a gente poder olhar para o coleguinha do lado. Né? É porque tipo, nós em fazemos vários sentidos, né? Nós somos parte de um todo, né? A gente não é um individual, né? Nós somos a Não. parte, né? Só uma parte. E nós temos que manter, saber que nós somos uma parte de um todo e manter totalmente essa conexão, né? Exatamente, porque a luz de um é a luz de todos. Isso foi comprovado cientificamente em exames clínicos laboratoriais. Há muito tempo atrás, eu lembro de uma pesquisa que foi feita da mãe com a filha, em laboratórios diferentes. Eles pegaram partículas do DNA da filha, colocaram no microscópio, né, na incubadora, não lembro exatamente como. E eles pegaram a mãe em outro laboratório e eles estimularam emoções nessa mãe, de vários níveis. Emoções tipo como medo da perda, raiva, tristeza. E eles conseguiram comprovar que as mutações emocionais que aquela mãe sentia faziam uma mudança no DNA, na vibração do DNA da filha. Então, assim, a gente já viu, né, pelas ciências que trabalham no campo morfogenético, o quanto que os ancestrais, eles têm um poder de influência nos nossos comportamentos. E assim, eu te falo, clinicamente falando, como eu vejo diferença nas pessoas da família de quem está em tratamento psicoterapêutico, porque a pessoa consegue uma libertação de um padrão, de uma memória, e aquilo alivia, no mínimo, 7 ancestrais, 7 gerações que vêm atrás, né, os ancestrais, e 7 descendentes. Eles se libertam daqueles padrões de comportamento. Então, se você passa por um processo de aprimoramento pessoal, você vai atingir os seus. E esses seus também se conectam com outras comunidades, porque nós somos feitos de agrupamento. Então, por exemplo, existe o inconsciente coletivo dos dentistas. Então, a cura de um dentista, a melhora de um dentista, ela vai atuar no campo mórfico dos outros dentistas. Então, por exemplo, os obesos mórbidos. Quando um obeso mórbido consegue vencer a obesidade, ele manda essa informação para o inconsciente coletivo daquela egrégore, daquela comunidade dos obesos mórbidos, das mulheres, a comunidade dos homens. Né? Isso também foi comprovado cientificamente quando fizeram testes com os macacos, né? Os macacos em regiões diferentes, eles provocavam estímulos, curiosidade num macaco que ele nunca tinha tido, e aquele outro macaco, ele automaticamente ele aprendeu aquele comportamento porque um macaco que estava numa determinada selva, ele conseguiu desenvolver aquela inteligência por estímulo de um orientador, e um macaco da outra selva que nunca tinha tido aquele comportamento, ele aprendeu automaticamente aquele comportamento. Nossa, que show! Então, pensa que incrível isso hoje, nesse momento, todo mundo vivendo o mesmo problema, né? Quando a gente fala, tá todo mundo no mesmo barco, sim, todos estamos precisando, né, automaticamente ter condutas, padrões, né? Para que um não prejudique o outro. Então, está acontecendo uma responsabilidade coletiva muito forte. Então, quanto mais pessoas estiverem bem nesse momento, mais
vamos conseguir atingir as outras pessoas para que elas também fiquem bem. Com isso, você acha que com o que está acontecendo, né, você acha que, vamos dizer, a humanidade como um todo capaz de sair um pouco melhor agora, refletindo um pouco sobre isso que você está falando aí? Seria isso, né? Sim. Eu acredito, assim, não estou nem dizendo que é uma visão otimista, não, tá? Eu acredito que é muito mais uma visão realista do que otimista. Porque, como eu disse, o planeta, ele vibrou por isso. As coisas já não estavam boas, as pessoas precisam ter essa clareza. Ninguém estava bem, porque se os terráqueos estivessem bem, a gente não precisaria de um vírus, entende? A mesma coisa, quando a gente está bem, o nosso sistema imunológico é onde você vê, você compara. Às vezes as pessoas estão juntas na mesma casa. Uma pessoa pega um vírus, né? E algumas ficam 7 dias passando mal e a outra pessoa não sente nada. Então isso mostra exatamente, só para ilustrar o que eu estou dizendo, é que se um vírus, que é um vírus que não é de alto nível, né? Claro que ele vai gerar agravantes em pacientes que já estão debilitados, né? É óbvio que é uma coisa muito séria, não vamos diminuir a seriedade desse vírus. Mas eu estou dizendo que se um vírus ele é capaz de gerar um estrago desse tipo, mostra que o ser humano ele já estava já numa baixa vibração. Então é agora das pessoas se recolherem para se cuidar, porque ninguém estava se cuidando. Igual eu disse, todo mundo só no automático, repetindo o padrão, na correria, com insônia, com depressão, estressado, preocupado em pagar conta. Precisava acontecer uma revolução para que as pessoas se recolhessem, olhassem para si, para trabalhar o seu poder, para trabalhar o seu coração, o seu sentimento, o contato com o outro. Porque isso vai possibilitar, inclusive, que a gente tenha a oportunidade de ajudar aquele que está mais enfraquecido, numa situação mais desfavorável. E isso é uma condição que tinha que ser indispensável já para o ser humano. Então o planeta, ele já vem suplicando por uma mudança, mas as pessoas não estavam parando para ver, né? A natureza, a gente teve muitos transtornos físicos mesmo na natureza, que não foram suficientes para poder paralisar o homem. A gente vê aí nessa retirada aí de quase 20 dias, o quanto que a natureza ela já se restabeleceu, os animais ficaram melhores, a atmosfera, tudo melhorou. Então precisava do ser humano parar para que as coisas fossem ressignificadas. Então a gente tem que aproveitar esse momento a nosso favor, sabe? Ao invés da gente criar mais loucura, porque já estávamos na loucura, a gente parar e tirar um proveito disso tudo, a gente usar essa inteligência racional e emocional para tirar uma vantagem dessa pandemia. Porque isso, Geraldo, vai fazer com que as pessoas se notem. Porque, querendo ou não, o próprio Brasil em si, né, eu vejo assim, o quanto que o próprio governo ele está tendo que rebolar para poder encontrar soluções. A gente sempre pediu isso da política. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa pelo ser humano, porque infelizmente os nossos governantes eles são muito mais egoístas e materialistas do que humanos. Mas agora eles estão tendo que parar para socorrer a população. Então isso está gerando, além de uma mudança no governo, né? Mudança de ações, reforçar o próprio sistema da saúde, que era uma coisa que já era para ter sido reforçada há muito tempo, mas vai acontecer agora uma movida para isso. O próprio sistema econômico também, né? Ele vai ter que passar por uma reestruturação, que eu também acredito que já precisava antes desse vírus. E se a gente conseguir trabalhar a inteligência emocional para isso, aproveitar desse momento para depois todo mundo reerguer de uma maneira diferente.
Porque, querendo ou não, você vai começar a olhar para aquele seu vizinho que vende alguma coisa, ao invés de você ficar importando. Você vai dar mais valor àquele profissional, de repente, da sua família que está ali, para você ser atendida por ele, para você comprar alguma coisa que o outro faz com tanto carinho. Isso vai gerar uma reestruturação no próprio sistema econômico mesmo, da nação, nação com nação, sabe? Vai ter uma mudança no consumo, né? Total. Porque assim, vamos pensar numa coisa. O vírus, ele não mata o dinheiro, né? O dinheiro, ele vai continuar disponível, ele só está recolhido no momento. Tá mudando um pouco de mão. Exatamente. Depois, o nosso sistema, porque nós seres humanos, nós somos muito adaptáveis. A gente consegue se adaptar ao ambiente, às novas situações. E eu acho que, inclusive, essa recolhida está fazendo com que as pessoas desenvolvam muitas inteligências, inclusive agora. Fazer trabalhos online, criar estratégias profissionais de vários tipos. Então, eu acredito que depois vai ter um remanejo em que as pessoas vão conseguir se reposicionar de novo. Né? Com a ajuda do sistema, com a ajuda do outro. Os mais favorecidos podem ajudar os menos favorecidos. E a gente conseguir fazer ter uma malemolência para lidar com essa loucura toda. Né? Então, isso vai forçar o governo a mover ações, vai forçar cada um individualmente a mover ações. Então, se a gente manter a confiança nisso, a gente vai usar a nossa inteligência para criar essa nova realidade também. Eu acredito Aline, nisso. Você falou bem no começo sobre as crenças, né? Que às vezes a pessoa está com aquelas crenças até com relação ao dinheiro, tudo. Agora, como uma pessoa, o que você pode dar de dica, assim, porque isso tudo é um processo que é longo, né? Para você vir mudando uma crença, para você é um trabalho que tem que fazer com um profissional, toda essa mudança. Nesse momento agora, para quem está um pouco mais assim, sem saber o que fazer, está mais desesperado, por exemplo, em casa, porque às vezes está recluso e a empresa fechada, o consultório fechado, ou está junto com a família que às vezes nem tinha costume de ficar tanto tempo com uma esposa ou com um filho, está ficando. O que você pode passar de dica assim, mais, vamos dizer, se tiver de ter emergencial, vamos dizer assim, porque depois a pessoa vai ter que começar a se reinventar, mas alguma coisa ela vai ter que ir arrumando para ela conseguir conviver esse período agora, né? O que você pode passar para a gente nesse sentido? Sim, perfeito. Isso, na verdade, é o que mais importa, né? Porque para a gente conseguir fazer algo diferente no externo, a gente precisa primeiro fazer aquilo no interno, né? Então, a minha dica, na verdade, é a pessoa fazer uma faxina, vamos dizer assim, um realinhamento dos 5 corpos dela. Então, quem são os 5 corpos, né? Primeiro é o corpo físico. Então, muito importante os autocuidados com o corpo físico. Coisas simples, como, por exemplo, alimentação, tomar sol. E uma ferramenta muito bacana é banho. Preparar banhos que geram equilíbrio no campo elétrico e magnético da pessoa. Tá? Então, eu vou passar uma receita, inclusive, de um banho muito bacana para fazer. É um banho que vai cloreto de magnésio. É um banho que a pessoa, quando ela toma, ela já sente uma diferença na vibração da energia do corpo dela, do pensamento, do sentimento. Então, é um banho que eu também vou disponibilizar tanto no meu Instagram, no meu Facebook e, igual eu te disse, vou mandar o material para você publicar e vou fornecer para as pessoas que desejarem, tá? Ótimo. Então, o cuidado com o corpo físico. Primeiro lugar, que é a casa que ancora a nossa alma. Ela tem que estar mais desintoxicada, né? Então, muita água. O básico do básico que todo mundo já devia fazer, né? A segunda coisa é o corpo mental.
Existem algumas técnicas que ajudam muito. Então, a primeira coisa é aproveitar esse momento de reclusão para você já fazer uma autoanálise. Qual é a sua ideologia de vida? Qual o propósito que você tem? Tem muitas pessoas que já compartilharam comigo que elas conseguiram perceber que elas não amam o que elas fazem. E uma pessoa que não ama o que faz, ela está tóxica. Ela está infeliz. Quando uma pessoa está infeliz, que ela não está alinhada, o propósito dela, o que ela deseja, o que ela ama e o que ela faz, ela já é uma pessoa insatisfeita, ela vai provocar insatisfação por onde ela for. Então, muitas pessoas compartilharam comigo, nossa, Aline, foi tão bom essa reclusão, porque eu consegui perceber o que eu realmente desejo fazer na minha vida. A minha nova proposta, quando eu sair desse movimento, é procurar uma nova alternativa profissional. Então, é muito importante fazer essa reflexão. Quem sou eu? Quais são os meus medos? Quais são as mágoas que eu carrego que intoxicam o meu sentimento? O que eu acredito? Qual que é o meu propósito de vida? O que eu gostaria de fazer, que eu amo tanto, que eu faria até mesmo se o dinheiro acabasse? Né? Aquilo que eu faço tão automático, tão natural, que eu faria, por exemplo, se o sistema voltasse a ser igual era antes. As pessoas viviam só de troca. O salário veio disso, né? Veio do sal, né? Aí eu tenho aqui para dar o sal, então eu vou usar isso como um pagamento. Então, assim, essa coisa muitas pessoas já fazem isso hoje em dia, sabe? Só abrindo um parênteses, que viver de trocas. Tem pessoas que não circulam. 40% do que já ganham circulam em trocas. Ah, eu vou trocar um tratamento dentário por um tratamento de pele. Ah, eu tenho uma mercadoria para oferecer, você pode me oferecer horas do seu trabalho? Isso é muito interessante também, né? Que é uma informação muito legal de fornecer banco de dados de hora também, né? De trocas, enfim. Então, tem muitas alternativas que a gente pode criar. E o mais importante é olhar, inclusive, para essas crenças limitantes. Né? Quais são os pensamentos? Você parar para sentir um pouco. Quais são os pensamentos mais repetitivos que você tem que te limitam? Pensamentos de todo nível, de relacionamento, de dinheiro, de trabalho. Eu acredito que eu tenho que ganhar só para poder pagar. Se eu ganhar o suficiente para sobreviver, já tá bom. Isso é uma crença limitante. Que limita a pessoa a acreditar que ela tem que ser um robô para pagar boleto, que ela não nem se visualiza permitir ter mais para poder viver uma viagem, poder ter tão abundante a ponto de conseguir doar para o outro também. Então, tem que parar para fazer essa reflexão profunda das crenças. Né? Então, isso é um exercício para o campo mental. Tem duas dinâmicas muito legais também que dá para fazer. Tem uma meditação que é a meditação da paz. É um trabalho de indução do campo mental. Quando a pessoa estiver num estado alterado de angústia, de medo, de adrenalina, de pânico, ela parar para respirar. Porque a respiração, Geraldo, é um remédio. A gente tem gratuitamente e não usa. As pessoas não sabem respirar. Primeira coisa é a respiração abdominal, que é a respiração que os bebês fazem. A gente depois começa a respirar pelo tórax, não satisfaz, não oxigena o cérebro. Então, o meu conselho é respirem, porque quem respira pensa por si só. Quem não respira pega uma informação pronta do sistema e absorve. Então, respiração. Eu posso também disponibilizar alguns exercícios legais de respiração, né? Entrou em transe, tem um ponto aqui no dedo, o dedinho aqui, mindinho, esse ponto aqui debaixo da unha, tem uma terminação nervosa que atua diretamente no campo mental. Na hora que a pessoa entrar em crise de pânico, de paranoia, ela já pode apertar aqui
e fazer 13 respirações pela barriga, bem profundas. Enchendo a barriga de ar, pode respirar. Se ela der conta, que às vezes a pessoa está tão ansiosa que ela não consegue respirar em 7 tempos, que ela respirar enchendo a barriga de ar em 7 tempos, segurar esse ar em 7 tempos e soltar ele em 7 tempos. Pressionando esse ponto da consciência e da lucidez. E junto com isso, ela pode fazer meditação da paz, que ela falar durante 10 minutos a palavra paz. Ela já vai mudar a vibração mental dela, já equaliza, né? Porque nós temos as equalizações do cérebro, né? As frequências alfa, beta. Então, a gente, dependendo de como está a frequência, você tem que mudar ela, para você conseguir pensar e sentir diferente. Tem alguns pontos também, por exemplo, aqui, que é o ponto que trabalha muito a frequência do medo, é um ponto muito legal da pessoa, ela ir estimulando para ela mudar a memória. Nós temos muitos botões disponíveis no nosso corpo, tanto na face, quanto na cabeça, quanto no nosso corpo emocional, que é nos membros, né? Então, essa meditação também é muito legal de fazer. Eu me aceito completamente, profundamente, mesmo estando em pânico agora. E a pessoa vai batendo ali e vai reciclando aquela memória de medo que ela tem. E trabalhar com aquela técnica também do cancelado. Na hora que vier um pensamento paranoico, repetitivo, a pessoa fala cancelado. Ah, interessante. Essa eu não conhecia. Ela cancela. Inclusive, Geraldo, é bem legal a pessoa colocar até uma gominha no braço. Porque na hora que vier aquele pensamento, ela puxa a gominha e arrebenta a gominha no braço para ela sentir fisicamente aquele estímulo e é cancelado. Eu cancelo este pensamento ou essa crença. O que é que eu quero colocar no lugar? Aprovado. Eu aprovo este novo comando no lugar para fazer uma substituição da memória do campo mental. O que eu escolho acreditar no lugar disso? Eu cancelo uma e já reposiciono a nova crença no lugar dela. Então, são algumas técnicas muito profundas e simples para o corpo mental. O corpo emocional é muito bacana a pessoa fazer uso de florais, homeopatia, aquela própria meditação do Ho'oponopono para trabalhar limpezas de mágoas. Excelente a pessoa colocar uma meditação antes de dormir. Ótimo para fazer. E também as meditações, que é uma outra coisa que eu vou publicar também, né? Para as pessoas acessarem. O Cosmocast é um canal, né? Que depois eu vou mandar o endereço para vocês também. Que é um canal que tem várias meditações disponíveis lá. Tanto meditações de respiração, quanto as meditações para trabalhar aquelas inteligências que eu te falei que a gente herda na nossa gestação. Inteligência do dinheiro, inteligência da família, da estratégia, do prazer, são 12. Então lá tem as meditações para cada cor. E você parar para analisar, eu posso mandar uma tabela também do significado de cada inteligência para a pessoa fazer uma autoanálise. Se ela está funcionando mais no negativo ou no positivo daquela inteligência. E ela conseguir fazer a meditação daquela cor para ajudar ela. Ótimo. Então tem uma tabela, por exemplo, a inteligência do preto, que é a energia do dinheiro. Ela olha lá na tabela. Vai estar lá em vermelhinho qual é a baixa frequência da inteligência do preto, que é o apego, medo do futuro, ansiedade. E qual é o lado positivo do preto? Habilidade para mexer com dinheiro, acreditar que pode concretizar as coisas, enfim. E a pessoa faz uma análise. Quantas coisas ela sente negativo daquela inteligência do financeiro e quantas ela consegue
com um série de empoderamento pessoal do positivo. Se ela vê que ela está mais para o lado negativo, ela precisa fazer uma reeducação dessa inteligência. E ela pode usar a meditação daquilo para fazer. É uma técnica muito eficiente também para fazer. Perfeito. Então, essa técnica ajuda no corpo emocional e energético. Agora, para cuidar do corpo astral, que é o mundo dos sonhos, é muito importante a pessoa fazer uma limpeza mental antes de dormir. A primeira coisa, Geraldo, que ajuda muito a gente fazer uma limpeza, uma seleção do que a gente vai sonhar à noite, porque o que a gente sonha define como a gente se sente no outro dia. Então, a pessoa ela pode deitar, depois de fazer uma respiração, ela fazer uma retrospectiva de como foi o dia todo dela. Ela faz uma autoanálise e ela faz uma limpeza, como se fosse um scan-disc no cérebro, para ela poder limpar memórias, situações, coisas que ela sentiu raiva, que ela sentiu medo. Já faz uma dinâmica de comando, de cura daquilo, e ela já cria o que ela quer projetar para o mundo dos sonhos dela. Eu escolho me alimentar do que antes de dormir? Eu escolho me alimentar de quais tipos de pensamento? Como eu quero que seja meu dia de amanhã? A pessoa já pode fazer uma visualização, uma tela mental desse dia dela, como ela quer criar. Eu quero que o meu dia seja amanhã. Pode falar. Na verdade, então, a gente consegue criar a realidade que a gente quer. Seria isso. Exatamente. Então, se eu ficar criando pensamentos de que, nossa, amanhã as coisas vão estar muito piores que hoje, já já as pessoas vão começar a serem saqueadas, todo mundo vai entrar na loucura, no desespero. Eu vou para o meu mundo dos sonhos com essa química toda no meu corpo mental, emocional e astral. É muito mais inteligente eu pensar, amanhã teremos mais soluções. Porque as soluções, elas estão disponíveis para todos. Só que a loucura e o medo impede a gente de enxergar essas soluções. Então, por exemplo, Perfeito. Olha que bacana, tem algumas empresas que elas já adotaram a compra dos kits para verificar se a pessoa tem uma contaminação. Muitas pessoas poderão voltar a trabalhar depois dessa análise, né? Tipo uma multinacional, por exemplo, né? Ela pode fazer o quê? Conseguir comprar esses kits, o governo pode facilitar a compra desses kits, já faz um rastreamento das pessoas que trabalham ali, quem que não teve a contaminação, quem que teve, fica de quarentena quem não tem pode voltar a trabalhar de maneira restrita. Cada dia pode aparecer uma solução nova. O ser humano é muito inteligente. Então, o que a gente faz? A gente pode ir para o mundo dos sonhos também como rastreadores. Porque nós temos uma antena, nós temos a nossa glândula pineal, Geraldo. É uma glândula poderosíssima do neocórtex. Porque nós temos, vamos dizer assim, 3 cérebros, né? O cérebro reptiliano, que é mais instintivo, que ele funciona mais no medo, mais na sobrevivência. Temos o nosso sistema límbico, que atua nas nossas emoções. E nós temos o neocórtex, que é o que a gente precisa desenvolver profundamente nesse momento, inclusive, que é uma antena que tudo capta, que tudo recebe. Tem vários conhecimentos que estão plasmados na capa eletromagnética e cosmológica do planeta. Então, a gente pode ir para o mundo dos sonhos para captar essas informações e trazer elas codificadas pelo conhecimento no outro dia. Então, o que a gente pode fazer? Vamos buscar solução. Vamos usar nossa mente a nosso favor. E você pode, tipo, por exemplo, antes de dormir, fazer essa respiração para reciclar a memória celular. Você pode pegar uma água e você codificar a água com os sentimentos que você quer ter. Porque a água, ela foi comprovada, ela muda a partícula dela de acordo com o som. Então, se eu pego um copo de água e eu já conjuro ele,
Por exemplo, eu fico falando para a água, paz, solução, cura, inteligência, estratégia, e eu bebo aquela água vai ter a partícula dela. Tem até um livro, né? De física quântica, que eles fizeram vários estudos da água, baseado até no tipo de música que a pessoa ouve. Né? Perfeito. Um rock muito pesado, um rock, uma música clássica, o efeito que isso gera. Pensa-se no nosso corpo. Em média, 70% de líquido. Tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente está codificando a água do nosso corpo. Tá influenciando no que a gente sente. Perfeito, então, Aline. Se eu pego um copo de água e faço isso, eu já tomo aquela água e já mudo. Perfeito. Eu vou te cortar só um pouquinho, porque a nossa live deve cair, que já está dando 1 hora. Eu queria te agradecer muito, né? Eu acho que para quem estava aqui, valeu demais informação, você tem uma capacidade, um conhecimento muito grande, né? Perguntaram, eu vou deixar a live salva. Aí vocês podem estar no Instagram também da Aline ou no meu para pedir depois o material que ela vai me mandar. A gente envia para vocês. Aline, muito obrigado. Se você quiser falar algumas palavras para o pessoal aí agora, para a gente se despedir, porque senão a live ela cai e depois a gente tem que voltar de novo. Sim. Eu quero agradecer muito a oportunidade e o convite, né? Eu que tenho que agradecer por poder disponibilizar isso para as pessoas, né? Porque, igual eu disse, o bem-estar de um é o bem-estar de todos. E precisamos agora todos entrar nessa corrente, né? Então, eu estou à disposição. Vou passar o canal, né, para vocês, tanto do Cosmocast com as meditações, quanto do grupo de apoio. Vou passar todo o material e, precisando, qualquer dúvida, pode perguntar, pode me chamar. E é isso, vamos manter todo mundo unido aí agora em prol de uma cura coletiva. Pessoal, então, só se quiser alguma dúvida, tiver alguma dúvida, se a live cair aqui, entra no Instagram da Aline. Qual que é o seu Instagram, Aline? Aline Corsetti, Aline né? Corsetti. Uhum. Eu vou escrever isso aqui, se não cair... para vocês entrarem no Instagram dela. Isso, né, Aline? Tá certo, né? Exatamente, perfeito. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa que queira saber mais, até para saber depois, posteriormente, como que é o trabalho da Aline, é só vocês entrarem lá, manda o direct. Se quiser mandar para o meu também para pedir o material, quem não está seguindo ela ainda, mas segue lá, porque vocês vão ter muito conteúdo, muita coisa legal lá no Instagram dela. E aí você me enviando o material, quem pediu eu já vou passando. Aline, gratidão, ajudou demais nesse momento agora, porque aqui a gente falou, não adianta só pensar em gestão, só pensar em financeiro agora, que tem a parte, né, do pensamento, a parte do emocional,